Sim, 7.762.049 reais. Essa é a previsão de receita do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 2025, com receitas geradas pela própria atividade jurisdicional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Olá, meu nome é Alan, sou escrevente aqui do Ofício do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse vídeo é uma iniciativa do Grupo de Trabalho da Comunicação, que faz parte do Comando Estadual de Mobilização, integrado por servidores da base e entidades parceiras. Aliás, amanhã, dia 21 de agosto, às 19 horas, vai ter uma live sobre o plano de cargos, carreiras e salários, com participação do Demerson, da Justiça Federal. Ele que ajudou a fazer o plano de cargos e salários deles, lá dos federais. Essa live é de organização do GT dos PCCS. Não percam. Deixe o seu like desde já, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder os novos conteúdos que vão ao ar toda quarta-feira às 7 horas da manhã. Nesse vídeo, nós vamos apenas arranhar a superfície de um dos assuntos mais complexos que envolve a nossa luta: o orçamento público. A nossa intenção não é oferecer um curso sobre orçamento aqui, tá? Mas subsidiar os colegas com informações elementares para que a pessoa tenha condições mínimas de analisar a sua situação funcional e distinguir com clareza as coisas, né? Se elas vão bem ou se elas vão mal. E por que nós escolhemos o fundo especial? Porque esse fundo, ele acaba sendo o cerne de questões bem polêmicas, como por exemplo, supersalários e penduricalhos, né? Aliás, por falar em penduricalhos, olha só como que a Folha de São Paulo noticia o aumento do nosso adicional de qualificação. Uma vergonha para um jornal que se diz de centro-esquerda e defensor dos direitos das minorias, deixando de ser assinante agora, Folha de São Paulo. Vamos começar pelo básico então. Nessa altura do campeonato, você já deve ter assistido o vídeo que o Leonardo fez aqui no canal explicando sobre as rubricas dos nossos olerites. Portanto, deve estar bem claro a explicação que ele deu sobre as diferenças entre verbas remuneratórias e verbas indenizatórias. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card e você dá uma olhadinha depois, tá bom? Bom, a maior parte do pagamento de pessoal vem do Tesouro do Estado. Esse é o dinheiro dos tributos que todos nós, cidadãos, pagamos. E olha, todos nós mesmo, tá? Nós, servidores públicos, não temos nenhum desconto, nenhuma isenção de tributo por sermos servidores públicos. Tô dizendo isso para combater aquela ideia falaciosa de quem não é servidor público e diz: sou eu quem pago os seus salários. Ora, se o argumento é: você paga o meu salário porque você paga tributo, eu também pago tributo. Pô, aí não dá, né? Voltando, com as verbas remuneratórias, são pagos os subsídios, né? O salário base, a gratificação judiciária, o 13º salário, todas aquelas verbas que são contrapartida pelo trabalho realizado. Já o fundo especial, ele funciona de outra forma. Ele é usado para pagar despesas específicas, principalmente as de caráter indenizatório, ou seja, valores que não são salário, mas uma compensação, uma ajuda de custo. E é daqui que saem os recursos para vários benefícios que geram discussão. Ok, mas o que é exatamente esse fundo? Pensa nele como uma conta bancária separada do tribunal. Ele foi criado para garantir recursos para a expansão e o aprimoramento da justiça. A principal fonte de receita vem de uma parte das custas e taxas que as pessoas pagam para iniciar e movimentar um processo judicial, além de outras receitas, como por exemplo, concursos públicos para magistratura ou para servidores do tribunal. Uma parte daquilo que se paga vai para o fundo especial. Segunda via de crachás vai lá para o fundo especial. Eu vou deixar o link aqui da lei que institui o fundo especial. Lá estão listadas todas as receitas. Pois bem, o objetivo, portanto, é que o dinheiro gerado pela própria atividade da justiça seja reinvestido para modernizar sua estrutura, seja com novos computadores, sistemas digitais, reformas dos fóruns, que andam muito a desejar. E é claro, esse fundo ele não foi criado do nada, ele é regido por leis estaduais. A principal delas é a Lei 8.876 de 1994, que instituiu o fundo, além de outras que vieram a atualizá-la. O artigo 2º estabelece a seguinte regra, presta sua atenção: sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento,
O fundo a que se refere o artigo 1º desta lei tem por finalidade assegurar recursos para a expansão e aperfeiçoamento da atividade jurisdicional, visando ampliar o acesso à justiça. Agora presta só atenção no parágrafo 1º. Desde que não haja destinação orçamentária suficiente no Tesouro do Estado e comprometimento da finalidade prevista no caput deste artigo, os recursos do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça poderão ser utilizados para as despesas decorrentes do cumprimento de decisões administrativas, bem como as de auxílios alimentação, creche e funeral. Agora você vai entender o porquê um magistrado consegue ter uma remuneração líquida desse valor aqui, ó. Isso se dá principalmente pelo pagamento de verbas retroativas por meio de decisões administrativas, aquelas que a lei que institui o fundo autoriza. Então veja só, a maior parte dessa remuneração aqui, ó, são vantagens eventuais, que no caso desse magistrado é no importe de R$ 78 mil. Essas vantagens, segundo consta do item 4, poderão ser abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza. Veja, não é especificado aqui o que é pago, ou seja, qual a rubrica, qual é o valor para cada uma delas. Qual é a questão que se coloca, portanto? É que algumas verbas remuneratórias, elas acabam sendo tratadas como verbas indenizatórias. E qual é a consequência direta disso? Veja só, possibilidade de serem pagas como despesas decorrentes de cumprimento de decisões administrativas. Segundo, podem ser pagas utilizando os recursos do fundo especial. Terceiro, essas verbas não sofrem limite do teto constitucional, por isso esse valor. 4. Sobre essas verbas não incide o imposto de renda. Veja só quanto que esse magistrado pagou de imposto de renda agora em julho. Há vários anos se discute a elaboração de uma norma para proibir os pagamentos retroativos por meio de decisões administrativas. E aí o que acontece? Os tribunais de todo o país, tá? Não só o TJ de São Paulo, prevendo que cedo ou tarde isso aconteceria, eles iniciaram um pagamento maciço dessas verbas antes que não pudessem mais fazer. E aí, a partir de 2022, você vê uma despesa crescente com o pagamento dessas verbas retroativas. E, gente, essa norma veio. Quando que veio? Agora em 2025. Dia 20 de maio de 2025, o CNJ publica a Resolução 621, que vai estabelecer o seguinte, olha só. Os órgãos do Poder Judiciário somente poderão reconhecer e pagar novos direitos e vantagens com efeito retroativo por força de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação de natureza coletiva ou em precedente qualificado dos tribunais superiores. O artigo 2º estabelece que, em qualquer caso, aplica-se o disposto no artigo 57 do provimento 165 de 2024 da Corregedoria Nacional de Justiça. Esse artigo 57 estabelece que o pagamento de qualquer verba remuneratória ou indenizatória não prevista na Lei Orgânica da Magistratura só poderá ser realizado após autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça. E aí os parágrafos vão estabelecer regras de como isso deve ser feito. Pois bem, veja que a partir de agora não pode mais estabelecer que o pagamento desses retroativos seja feito somente por uma decisão administrativa da própria presidência. Pois bem, então, pensando aqui numa parte prática, quais seriam as verbas indenizatórias mais conhecidas pagas com os recursos do Fundo Especial? Com base em documentos do tribunal disponibilizados no portal da transparência, nos nossos próprios olerites, a gente pode listar algumas, a saber, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio funeral, diárias de ajudas de custo, indenização de férias e licença-prêmio. O argumento para que esses pagamentos sejam feitos pelo fundo é justamente o de que eles não representam um aumento de salário, mas uma compensação por despesas ou direitos, o que permite o seu encaixe na lei. E agora eu quero fazer um parênteses aqui especificamente sobre o auxílio saúde, em que houve uma conquista, um aumento de 15% por causa da nossa greve. Mas veja só, não estava claro para mim uma questão. A resolução 294 de 2019 do CNJ, ela estabelece no artigo 5º, parágrafo 2º, o seguinte:
que na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, o reembolso de despesas é uma das formas de auxílio-saúde que o tribunal pode optar. Existem outras. Então, no caso dos servidores, deverá o tribunal elaborar tabela de reembolso, levando em consideração a faixa etária do beneficiário e a remuneração do cargo, respeitado o limite máximo mensal de 10% do subsídio destinado ao juiz substituto do respectivo tribunal. Então, esses 10% do juiz substituto é um teto, é um limite. Agora, para encerrar, no caso dos magistrados, dá uma olhadinha no parágrafo 3º. Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, no caso dos magistrados, poderá adotar a mesma sistemática do parágrafo 2º do artigo 5º, observado o mínimo de 8% e o máximo de 10% do respectivo subsídio do magistrado. Redação dada pela Resolução 495 de 2023. Então veja só. Para nós, servidores, o limite é 10% e para os magistrados também. Só que para eles, o piso é 8% do subsídio deles mesmos. A gente, desculpa, parece piada. Não é possível que um negócio desse seja sério, né? Meu Deus. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós ainda temos um longo caminho de lutas. E são várias as frentes. Uma delas é no sentido de uma luta por dignidade mesmo e para a redução do abismo que existe entre nós e os magistrados, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos dentro do próprio TJ. Veja só como a utilização dos recursos do Fundo Especial nos mostra como a prevalência da dimensão política do orçamento é capaz de produzir injustiças. E é por isso que nós estamos aqui, para instigar sua inteligência e contribuir para a formação de um senso crítico, capaz de fazer com que cada um de nós seja o protagonista da sua própria história. Era isso que eu queria compartilhar no vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais do assunto, deixe o seu like, compartilhe com os colegas e se inscreva no canal para fortalecer o movimento. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima. Forte abraço!